Boa tarde a todos. É um prazer, Amanda. Agradeço pelo convite, agradeço toda a equipe da Memória da Eletricidade, que eu tive o prazer de fazer parte dessa equipe alguns anos atrás. E, sem dúvida, para o Sebrae é uma honra estar podendo compartilhar com vocês a experiência que a gente teve e está tendo com o projeto de memória empresarial, que, na verdade, ela é oriunda de uma dissertação de mestrado que eu fiz, que coincidiu com o aniversário de 40 anos da organização. Tá? Então, a proposta aqui, nessa tarde, é eu apresentar para vocês como se deu a construção dessa pesquisa, né, em âmbito acadêmico, que eu tive a felicidade de ver meio que na prática, né, essa pesquisa sendo aplicada dentro da organização que a gente trabalha. Vocês vão poder observar durante a apresentação que ela está toda estruturada como se estivesse apresentando o projeto de dissertação para vocês. Porém, eu tive a felicidade de colocar os resultados, né, os resultados que essa pesquisa acadêmica gerou dentro da empresa. Então, vocês vão conseguir, de uma certa forma, olhar a teoria, né, sendo estruturada, sendo estudada ali, com o resultado na prática, dentro de uma empresa privada, que no caso o Sebrae muita gente acha que é pública, né? É uma entidade pública, mas ela não é. Ela é uma entidade privada, sem fins lucrativos, é mantida dentro do esquema de financiamento do Sistema S, porém ela tem toda a característica de uma empresa privada. Então, a engrenagem é um pouco mais fácil, digamos assim. Tá? Bom, o título da dissertação de mestrado foi exatamente esse, tá? A organização do conhecimento para a memória empresarial, um estudo exploratório sobre a experiência do Sebrae Rio de Janeiro. Essa dissertação ela foi apresentada dentro do programa de mestrado profissional em Biblioteconomia da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Eu tive o prazer de ser orientado pela doutora Icléa Thyssen. Ela é uma das referências no país no que diz respeito à memória institucional. Tá? E ela conseguiu me orientar. Ela teve uma certa dificuldade porque nós tivemos que, ao longo da pesquisa, né, ao longo da orientação, definir qual memória se encaixaria dentro da experiência do Sebrae. Né? Nós identificamos 3, vocês vão ver durante a apresentação, e nós optamos por uma, que mais se adequava à característica do Sebrae. Bom, só contextualizando um pouco, o objeto pesquisado, tá, foi os 40 anos. Tá? Por incrível que pareça, a pesquisa iniciou em 2015, e até então o Sebrae Rio de Janeiro não tinha tido nenhuma iniciativa de memória, né, de levantamento histórico, de linha do tempo, de evidenciar os seus marcos históricos. Não tinha registro nenhum. Né? Então a gente começou um trabalho do zero, procurando entender o que é a casa e o que ela fez ao longo desses 40 anos para comemorar esses 40 anos. Né? O Sebrae ele é o Serviço de Apoio às Micro e Pequenas Empresas no estado do Rio de Janeiro. Ele está dentro de um sistema que é nacional. Cada estado possui um Sebrae. Tá? E o Sebrae do Rio ele foi inaugurado em 1977. Com esse objetivo de dar todo o suporte à micro e pequena empresa fluminense. Né? Esse suporte, genuinamente, é um suporte de gestão. Lógico que a gente também atua em algumas frentes como financiamento, né? Orientação e fomento ao financiamento, fomento à cultura empreendedora, mas a grande maioria dos projetos e programas que o Sebrae adota são com foco de melhorar a gestão
das pequenas empresas aqui no estado do Rio de Janeiro. Tá? E aí, como se deu esse casamento? Né? Tinha a história da instituição e, na ocasião, eu era bibliotecário, e ainda sou bibliotecário do Centro de Documentação e Informação, que é a biblioteca do SEBRAE. E, na ocasião, também eu estava assumindo a responsabilidade do núcleo de gestão do conhecimento. Né? Então, eram duas funções que casavam muito bem com essa proposta de comemorar e organizar os 40 anos da instituição. E estava também iniciando as atividades no mestrado. Então, a proposta foi essa. A proposta foi mapear essa história, né, da instituição, transformar o CDI, que é o Centro de Documentação, em um possível repositório de memória. Né? A gente até elencou inicialmente que seria o CEDIM, Centro de Documentação, Informação e Memória, e entregar uma dissertação de mestrado. Então, eram 3 objetivos dentro dessa pesquisa. E o que justificou, né, essa pesquisa foi a identificação de duas questões. A identificação desses 2 problemas foram essenciais para poder dar norte à pesquisa. Né? A primeira foi como o conhecimento formal e informal pode ser preservado dentro da organização. Né? E aí eu procurei, para poder responder essa questão, olhar a perspectiva da memória empresarial, que foi o tipo de memória adotado, com a perspectiva de gestão do conhecimento. Né? As ferramentas que a gestão do conhecimento oferta para poder a gente trabalhar isso. E, inevitavelmente, eu tinha que alinhar essas 2 questões, essas 2 perspectivas, com as técnicas biblioteconômicas, né, de gestão da informação, de registro, identificação, indexação, catalogação, enfim, tratamento. E eu também não podia esquecer uma coisa que é fundamental em qualquer tipo de projeto que envolva memória, tá? Memória institucional, memória organizacional, que é você alinhar esse projeto com as estratégias da instituição. Tá? Você precisa verificar se a instituição ela está apta, né, está disposta a abraçar um projeto de memória. Porque, por incrível que pareça, por mais que o tema seja básico, seja fundamental, há instituições que não têm interesse nenhum nisso, infelizmente. Eu e a equipe que está comigo e está até hoje, nós tivemos a felicidade de encontrar, tanto na nossa gerência imediata quanto na nossa diretoria, um certo apoio para esse trabalho. Então, isso foi possível. Agora, quando alguém pensa dentro da sua instituição em traçar esse caminho, né, caminho de levantamento de memória, ela precisa estar atenta. O que está previsto no planejamento estratégico dessa instituição? Ela quer trabalhar conhecimento que envolva memória, que envolva a preservação de memória? Tem que checar isso, porque senão vai ser burro em ponta de faca. Outra questão também que foi levantada foi como é possível gerir, né, conhecimento, né, dentro da organização. Esse gerir conhecimento, ele vai trazer bens tangíveis ou intangíveis, né? Você tem que verificar e tentar medir com uma certa antecedência os resultados que você quer atingir com esse projeto. Então, assim, de acordo com essas duas questões que eu acabei levando para a doutora Icleia, ela deu o aval, né, diante do cenário que existia assim, a possibilidade da gente pesquisar. E aí sim a gente seguiu. E aí como é que se deu essa questão de responder, né, essas perguntas? Grande parte dos documentos técnicos gerados pelos programas e projetos do SEBRAE nos últimos 40 anos, eles estavam e ainda estão armazenados no CDI, né? E aguardavam definição de diretrizes para que nós pudéssemos tratá-los e dar um destino para eles.
Uma outra parte ainda, na época, se encontrava em poder dos antigos funcionários e ex-funcionários da casa, né, que a gente, durante a pesquisa, chamou de sebraianos, que a gente entende que na casa existe essa cultura, né, de chamar funcionários, de funcionários do Sebrae serem identificados, principalmente por parceiros, como sebraianos. Então, a gente conseguiu identificar isso, conseguiu mapear isso de uma certa forma, coletando informações através de pesquisa oral, entrevistas e levantamento documental. Tá? Bom, tivemos também que traçar objetivos. Genericamente, seria analisar o processo de organização e representação do conhecimento produzido pelo Sebrae, reconstruindo os registros e marcos da sua trajetória com vistas à caracterização da sua memória empresarial. E, especificamente, seria estabelecer parâmetros para a construção de um modelo de sistema de recuperação da informação, tá? Que foque em memória empresarial, que não tinha, na casa não tinha um sistema que tratasse isso. Então, com esse objetivo traçado, nós fomos para a base conceitual dessa pesquisa, para poder fundamentá-la, né? E também, a partir daí, criar uma metodologia. O que me ajudou muito foi consultar o trabalho feito pela Associação Nacional de Pesquisa em Pós-Graduação em Ciência da Informação, que é a ANCIB. A ANCIB, ela possui 11 grupos de trabalho. Tá? Vocês podem, é um site, é um portal, vocês podem consultar. E cada grupo de trabalho tem uma função específica. E o grupo 2, tá, ele trata especificamente de memória. Tá? Memória e organização e recuperação do conhecimento. Há um outro grupo, se vocês consultarem depois no site, que se não me engano é o grupo 4 ou o grupo 5, que fala também de memória, mas é uma memória mais voltada a patrimônio. Tá? E aí, junto com a orientadora, a doutora Icléia, nós entendemos que não cabia muito a nossa pesquisa estar dentro desse grupo de memória e patrimônio, e sim dentro do grupo 2, que seria a organização e recuperação do conhecimento. Identificado isso na ANCIB, nós partimos para montar os eixos temáticos, né? Os eixos temáticos, e, consequentemente, identificar também os autores, né? Os grandes pensadores, os grandes escritores do tema. E a gente conseguiu elencar alguns eixos temáticos que eu coloquei ali, como, por exemplo, identidade social, que necessariamente fala sobre personagens, lugares e acontecimentos. E ali do lado, né, os teóricos, vocês podem observar que tem o Malta, tem o Salcedo, enfim, foram alguns que eu pesquisei, para poder embasar a pesquisa. Outro eixo, memória e sociedade. Outro eixo, memória coletiva e memória individual. Documento, memória institucional, organizacional e empresarial, que inclusive a doutora Icléia, ela é referência, é uma das referências do país dentro do assunto. Gestão do conhecimento, organização e representação do conhecimento e informação. Tá? Dentro de informação, foi um dos últimos eixos que nós identificamos, mas ele foi necessário, inclusive ele só surgiu após a qualificação dessa pesquisa, né, no período de qualificação que eu me submeti, e não foi nem a doutora Icléia que viu a necessidade de colocar esse eixo em informação, foi a doutora Lena Vânia, que é do IBICT, que ela participou da banca, e ela sentiu a necessidade de ter um eixo de informação que tratasse informação científica, informação tecnológica e informação industrial devido à característica do Sebrae, única e exclusivamente. Tá? E aí nós chegamos no quadro comparativo das tipologias de memória, que foi bem difícil chegar nesse quadro. A gente teve que entender muito bem todos os tipos de memória e tentar ver qual tipo de memória que o Sebrae se encaixava. Dentro da casa, dentro do Sebrae hoje,
O meu próprio gerente, meu gerente imediato, ele por tradição, né, por conveniência, ele acaba falando, o Leandro cuida da memória institucional do Sebrae. Eu já tentei corrigi-lo algumas vezes, mas estou vendo que não está dando muito certo, mas ele insiste em achar que o que a gente trabalha ali no Sebrae é memória institucional, mas na verdade a gente trabalha memória empresarial, tá? E aí esse quadro, ele elucida um pouco qual é a diferença de um para o outro. Depois eu vou disponibilizar essa apresentação para os organizadores, porque daqui está longe, eu poderia pontuar, mas ali é um extrato de toda a literatura que foi lida e as fontes que nós consultamos. E aí eu e a doutora Cléia, nós conseguimos chegar nesse quadro bem sucinto, que tem ajudado muita instituição que me procura pedindo ajuda, pedindo auxílio na elaboração de projetos de memória, principalmente em empresas de médio porte. Tá? Então ficou bem bacana esse quadro. E agora, já partindo para a metodologia, de como foi feita a pesquisa, nós adotamos um critério. O critério seria o critério de história oral, tá? E essa história oral ela foi genuinamente baseada nos colaboradores atuais, nos ativos, né, os funcionários ativos do Sebrae, e nos ex-colaboradores também. O segundo ponto da metodologia foi instituições que nós procuramos ao longo do ano de 2015 e 2016 para poder ter parâmetro. Tá? A coisa não poderia sair da minha cabeça. Eu tinha que ver instituições que, mais ou menos com o mesmo porte, que fizeram projetos de memória com êxito. A memória da eletricidade foi uma das instituições que eu consultei para poder fazer esse trabalho. Tá? Uma outra instituição foi a Associação Comercial do Rio de Janeiro, porque tem características similares ao do Sebrae, que diz respeito a atendimento a pequenos empresários. Uma outra instituição foi a Associação Brasileira de Comunicação Empresarial, a BERJ, que é a sede em São Paulo, e eu não tive a oportunidade de ir lá, mas eu tive contato por e-mail, por telefone com eles. Eles têm um trabalho fantástico dentro dessa temática, então eu recomendo. E outro tópico da metodologia foi a literatura especializada, que eu já apresentei para vocês. Tá? Dentro da história oral, nós identificamos alguns atores. Tá? Eu acabei dividindo eles em ativos, inativos, consultores e clientes. Tá? Foram as categorias que eu mapeei para poder fazer as entrevistas. Tá? E eles estão ali. A fotinha de cada um está ali. E esse foi o quadro e o resultado dessa primeira etapa de pesquisa oral que nós fizemos em 2015/2016. Tá? Foram 3 gravações de áudio, 3 termos de sessão, né, que eles assinaram, 3 fichas de depoentes e 3 roteiros básicos. Tá? E os documentos consultados ou gerados foram 4 gravações de áudio e vídeo que já tinham, ou seja, eu apenas consultei esse material para ter mais informações, e 4 fichas de depoimentos. Essas 4 gravações de áudio eu não fiz. Tá? Eu utilizei um trabalho feito pelo Sebrae Nacional em Brasília, em conjunto com o Museu da Pessoa. Eles fizeram um convênio em 2014, 2013, 2014, e alguns desses personagens ali, eles foram até a Brasília para poder dar um depoimento que teve duração de quase 2 horas, sem cortes, sobre a trajetória deles dentro do Sebrae. E a média ali é de 30 anos para cima, tá? De casa. E aí tinha muita história. Então não tinha sentido eu fazer uma nova entrevista com esses personagens. Então eu utilizei dessas gravações para poder ter material. Dentro da metodologia, nós precisávamos identificar também a tipologia documental que estava dentro do CDI. Tá? E eu consegui identificar que nós tínhamos muito material tridimensional, tá? Que é
gente chama de realia, né, que são troféus, placas, medalhas, outros também como cartazes, documentos arquivísticos, né, material de arquivo, fotografias, projetos feitos por funcionários do SEBRAE Rio de Janeiro ao longo desses 40 anos e relatórios de atividade de gestão. Toda essa tipologia me ajudou muito a traçar a história do SEBRAE nesses últimos 40 anos. Só que dentro ainda falando um pouquinho da metodologia, eu fui meio que desafiado pela doutora Icléia a pensar uma outra forma de apresentar essa mudança do CDI para um CEDIM, né, do Centro de Documentação Convencional para um Centro de Documentação, Informação e Memória, né. E aí, na época, nós estávamos no SEBRAE trabalhando muito com os nossos clientes com o Canvas. Não sei se alguém aqui já ouviu falar no Canvas. O Canvas ele é uma ferramenta de gestão, de estratégia, basicamente, para estruturar novos negócios. E ao ler o conceito do Canvas, eu vi que era perfeitamente possível utilizar essa metodologia na transformação do CDI atual para o novo CEDIM. E aí, ele nada mais é que ele é um quadro, tá? Cada cor tem seu significado, sendo que o vermelho, que é a cor central ali, é a proposta de valor desse novo modelo de negócio que você quer montar, quer fazer. Esse é o modelo ali feito em conjunto com ex-funcionários do CDI e atuais na época. Ou seja, eu reuni essa equipe e nós ali de uma forma meio que sem muito compromisso, digamos assim, nós colocamos num quadro, numa tarde, o que nós pensávamos sobre o futuro do CDI, né? Dentro dessa perspectiva de transformá-lo num centro de memória. E aí vocês de repente não estão conseguindo enxergar, mas a proposta de valor era justamente pegar cada funcionário do SEBRAE e transformá-lo num grande historiador, né? Cada funcionário seria o construtor da história futura do SEBRAE Rio de Janeiro. Então, esse novo modelo de negócio do CDI, ele teria que ter essa missão, né? De sensibilizar a casa para que cada projeto, cada programa que fosse escrito, ele fosse pensado com uma estrutura, com possibilidade de se estruturar registros desse projeto, né? Fracassos, sucessos, lições aprendidas e por aí vai. E é bem bacana essa metodologia. Para quem não conhece, eu sugiro que vocês investiguem, vale a pena. Ela é uma metodologia que vocês podem adotar tanto para um departamento, para um setor, para uma unidade de uma empresa, quanto para quem quer empreender abrindo um novo negócio. Agora, entrando, né, já chegamos na metade da apresentação, entrando dentro do estudo exploratório do caso do SEBRAE, porque até então eu apresentei para vocês como foi construído o projeto, tá? Metodologia, objetivos. E agora eu vou mostrar o caso em si, tá? Para que eu pudesse ter um ponto de partida, eu precisava olhar a cadeia de valor do SEBRAE, né? O mapa estratégico, a cadeia de valor, para poder ver onde que eu poderia me enxergar ali, ou seja, me linkar à estratégia da casa. Eu não poderia andar sozinho, eu tinha que justificar para a diretoria o porquê era importante um projeto de memória, né? Construir um projeto de memória. E aí, para minha felicidade, eu tranquilamente consegui identificar que dentro da proposta, dentro da cadeia de valor do SEBRAE, ele já previa um gerir conhecimento, não para memória, mas gerir conhecimento como um todo. E como dentro da ANSIB, eu vi no grupo de trabalho 2 que gerir conhecimento, necessariamente você também tem que envolver em memória, foi bem fácil conseguir a adesão da diretoria para esse projeto, tá? Então, tudo partiu da cadeia de valor, ou seja, eu apresentei para a diretoria a necessidade
do projeto estar linkado à cadeia de valor da organização. Ao longo do trabalho, a gente precisou apresentar a característica do SEBRAE como um todo, não só do SEBRAE Rio de Janeiro, mas do sistema SEBRAE. E aí, a doutora Icléia pediu que eu colocasse um subcapítulo que falasse um pouco sobre as micro e pequenas empresas no país. E aí tem um quadro com números atuais, né, dividido por região e dividido por porte de empresa. Né? EPP, que é empresa de pequeno porte, ME, microempresa, e também tem o MEI, né, que é o microempreendedor individual. Então, com esses números, eu pude contextualizar um pouco o perfil das micro e pequenas empresas do Rio de Janeiro e justificar o porquê o SEBRAE existe. Né? E o capítulo seguinte, ele já abordou um pouco da história do sistema SEBRAE, porque antes de eu contar a história do SEBRAE Rio de Janeiro, eu precisava contar a história do sistema, né? O sistema que ele está linkado, que ele está vinculado. A história do SEBRAE, o sistema SEBRAE está completando 45 anos, né, nesse ano 2017. O SEBRAE Rio de Janeiro, 40 anos. Mas, na verdade, as primeiras pesquisas, os primeiros estudos sobre pequena empresa no país, elas datam do ano de 1960, por uma iniciativa do governo federal, estimulando o BNDE, que na época não era BNDES, era BNDE, a criar um grupo executivo para estudar essa temática. Porque na época eles estavam vivendo o início do governo JK e tinha toda aquela perspectiva de crescimento, né, 5 anos, 50 anos em 5 e por aí vai. E o governo federal, na época, estava enxergando a grande força que a micro e pequena empresa tinha. E aí eles criaram esse grupo de trabalho dentro das dependências do BNDE, aqui no Rio de Janeiro, para estudar esse perfil de empresa. Tá? Eles chamaram de GEAMP, né? Grupo Executivo de Assistência à Média e Pequena Empresa no Brasil. Esse grupo, em 1960, lançou, na verdade, em 1963, o documento chamado 33. Tá? Esse documento, eu tenho a felicidade de ter um exemplar dele, original, no CDI. Ele é considerado o documento mestre sobre pequena empresa no país. Tá? Foi o primeiro documento estruturado e publicado sobre pequenas e médias empresas no Brasil. E, a partir daí, o governo federal, em 65, criou o programa FIPENE, que era um programa para financiar os pequenos negócios. Ou seja, vocês estão vendo que foi um degrau sendo construídos. Né? Primeiro em 60, com o BNDE criando esse grupo de trabalho. Em 63, eles publicando o documento 33, falando um pouco sobre o perfil das pequenas empresas no país. Em 65, eles, através do que eles leram e do diagnóstico do documento 33, eles identificaram a necessidade de financiar pequenos negócios no país, então eles criaram o FIPENE, também no âmbito do BNDE. E em 72, ou seja, quase 7 anos depois, efetivamente o governo federal, tá, dentro do BNDE também, criou o Centro Brasileiro de Assistência Gerencial à Pequena e Média Empresa, que é o SEBRAE, que na época era com C, não com S, né? Que é o sistema SEBRAE. Hoje é o sistema SEBRAE Nacional, né, que a gente chama. E ali está a primeira logomarca do sistema SEBRAE e a ata de constituição. Isso tudo, pessoal, isso tudo foi garimpado, tá? Isso não estava estruturado, a gente foi assim, falar com um, falar com o outro, reuniões, e indo a Brasília, né, participando de alguns workshops de memória. O SEBRAE Nacional também estava organizando a sua memória. Então, todo esse material que eu estou apresentando aqui, ele estava totalmente disperso até 2014. Não tinha nada estruturado.
esse grupo ali é o grupo que formou em 72 o Sebrae em si, tá? Digamos que a gente também pode chamar que é o primeiro grupo de trabalho que se reunia com essa perspectiva. Esse aqui, tá? É o doutor Evandro Peçanha. Ele é o atual diretor do Sebrae Rio de Janeiro. Ele é o funcionário número 1 do Sebrae Rio de Janeiro. Ele hoje é diretor da Diretoria de Desenvolvimento. Ele é meu diretor. Ele abraçou esse projeto muito bem, graças a Deus. E ele foi um dos meus entrevistados. Vou tentar mostrar a foto dele. Tá. Aqui. Doutor Evandro. Tá. Ele é história viva. Tá. Se ele falecesse em 2014, nós não teríamos metade da história para contar. Então, graças a Deus, nós conseguimos fazer isso a tempo. Ele está muito bem de saúde, graças a Deus, mas se nós tivéssemos a infelicidade de perdê-lo até o ano 2014, metade do que eu escrevi eu não conseguiria colocar no papel, né? Então ele ajudou muito nessa estruturação. E eu estou falando isso para vocês que é importante, como é importante você identificar pessoas chaves dentro da organização para contar a história, né? E não deixar a oportunidade passar. Bom, já o próximo subcapítulo, a gente já entra na história do Sebrae Rio de Janeiro, né? Até então eu contei eu caracterizei a micro e pequena empresa, contei a história do sistema Sebrae, como surgiu, e aí agora eu parto para a trajetória do Sebrae Rio de Janeiro ao longo desses 40 anos. O Sebrae do Rio, ele foi constituído no dia 12 de maio de 77, tá? E ele surgiu como SEAG Rio, né? Centro de Assistência Gerencial às Pequenas e Médias Empresas no Rio de Janeiro, tá? Que naquela época, até então, de 72, com a criação do Sebrae, do sistema Sebrae, até 77, o Rio de Janeiro, que na verdade era o estado da Guanabara, né? Ele era vinculado ao sistema Sebrae pelo Instituto de Desenvolvimento da Guanabara, que era do governo do estado. Essa é uma instituição que já foi extinta, mas todas as ações de fomento, né, e apoio à pequena empresa no estado da Guanabara, de 72 a 77, foi feito pelo IDEG, né, que é o Instituto de Desenvolvimento da Guanabara. Em 77, quando foi constituído o SEAG Rio, que é o atual Sebrae, o IDEG foi extinto, né? Na verdade não foi extinto, ele passou para a Firjan, que foi coordenar o IDEG, e o SEAG assumiu toda a pasta da micro e pequena empresa no estado do Rio de Janeiro, tá? E aí está a primeira logomarca, digamos assim, da organização. E ao longo do levantamento a gente foi identificando documentos raríssimos, como esse, que é um diagrama de 86, que mostra os principais parceiros do SEAG Rio na época. Isso, quando foi apresentado por mim e pelo meu gerente a uma diretoria executiva, né, uma reunião da diretoria executiva, em 2015, eles ficaram assim, extasiados, porque não havia na casa um retrato tão fiel de como era a engrenagem, a governança do Sebrae Rio de Janeiro de 86, né? Por incrível que pareça. E esse documento estava perdido, né, nos arquivos da memória técnica do CDI sem nenhum tipo de tratamento. Ainda dentro da trajetória do Sebrae, uma necessidade que a gente sentiu, até por estímulo do Sebrae Nacional, era formar um grupo de trabalho, né? Um grupo de trabalho local. A nossa equipe de gestão do conhecimento, a gente identificou na casa pessoas-chave, pessoas que poderiam contribuir nesse trabalho, né? E nós tivemos uma reunião dentro do próprio CDI,
para identificar os primeiros marcos desses 40 anos, já que a gente não tinha nada estruturado. E depois a gente foi ao Sebrae Nacional submeter uma capacitação feita em convênio com o Museu da Pessoa para a estruturação de uma linha do tempo. Porque até então eu não tinha técnica nenhuma, né? Eu não tinha nem a formação necessária para poder sentar e entender como é que se constrói isso, né? Quais são os cuidados que eu tenho que ter. E o Museu da Pessoa ela fez um workshop de uma semana com bibliotecários do sistema Sebrae e consultores que foram contratados para trabalhar nesse projeto, né? E voltamos para o Rio de Janeiro com essa metodologia e marcamos um dia inteiro, tá? Nós chamamos também de workshop de memória. Chamamos pessoas chaves na casa, não necessariamente pessoas com muito tempo de casa, tá? Isso não era um critério nosso, apesar de ter muita gente ali nesse grupo, de mais ou menos 15 pessoas com mais de 10 anos, mais de 15 anos na casa, mas não necessariamente não era um requisito. Tá? E nós reunimos essas pessoas durante o dia inteiro numa sala e montamos essa linha do tempo. Tá? E ali atrás dessa segunda foto, tá? Vocês podem observar, aqui atrás foi um pouco do resultado desse dia de trabalho. Nós dividimos em uma parede por cores, tá? Tarjetas por cores, dividimos esses 40 anos por décadas, né? Décadas de 70, décadas de 80, 90 e 2000 e 2010. E cada tarjeta, eu não lembro agora exatamente as cores, mas eu acho que era uma amarela, eram marcos, né? Marcos da organização, marcos internos que aconteceram dentro da casa. A tarjeta azul seriam marcos de contexto o que estava acontecendo no mundo e no país naquele momento. E tinha uma outra tarjeta que agora não lembro a cor, que também fazia menção a contexto de parceiros, né? Parceiros, clientes, enfim. E aí essas pessoas eram estimuladas, né? Vamos pensar a década de 70. Quem é da década de 70 aqui? Enfim, o que você lembra da época de projeto que foi fundamental para o Sebrae Rio de Janeiro, que teve um grande vulto e causou um grande impacto nos clientes, né? Ou nos próprios funcionários? Aí a pessoa pegava a tarjeta amarela, que fazia referência a situações históricas dentro da casa, e colocava ali, e colava na parede, na coluna da década de 70. E assim a gente construiu a nossa linha do tempo. Tá? É uma linha que ela foi depois jogada, a gente contratou uma consultora para depurar um pouco melhor esse texto e jogar isso numa planilha eletrônica que nos ajuda até hoje, por incrível que pareça. E aqui está um extrato desse trabalho. Tá? Eu coloquei só 2 anos ali porque é muito extenso, não tinha sentido nenhum colocar isso na apresentação, mas só para vocês entenderem, é uma coluna ano, uma coluna fato, marco histórico, tá? Uma coluna evidência e uma coluna legenda dessa evidência. Tá? A evidência, nós não nos preocupamos muito nesse workshop. A nossa proposta no workshop de um dia com esses funcionários era identificar os marcos, os fatos, né? Era o nosso foco. Esse trabalho das evidências, que eu posso dizer que é a parte mais difícil, a parte mais chata do levantamento de memória, eu e a equipe de gestão do conhecimento nós fizemos posteriormente. Tá? E assim, com muita luta, e até hoje a gente ainda não conseguiu deixar a coisa redonda, porque quando a gente identifica um fato que aconteceu em 92, por exemplo, a gente tenta primeiro identificar uma pessoa que tenha trabalhado naquele marco, que tenha se envolvido com aquele marco, e após identificar a pessoa, a gente tem que pedir à pessoa alguma evidência daquilo, ou uma foto, ou uma filmagem, ou um documento, e nem sempre a pessoa tem.
né? Então, o que a gente coloca para evidenciar esse marco? Né? E muito dos marcos que nós mapeamos até hoje não tem evidência, infelizmente. Mas como ainda o acervo do CDI não está todo tratado, o acervo de memória, é possível que essas lacunas sejam preenchidas com o tempo. Depois dessa estruturação da trajetória desse capítulo, né, da trajetória do Sebrae-Rio, a doutora Icléria sentiu a necessidade de eu também definir alguns parâmetros da memória empresarial para eu poder conseguir seguir na pesquisa, tá? E aí isso eu também formulei nesse quadro, eu posso fornecer para vocês, vocês conseguem acessar depois com a organização do evento, tá? Mas foi fundamental, porque seriam macroetapas identificadas dentro do projeto, tá? A descrição dessas macroetapas e os resultados que essas macroetapas entregariam para mim no final, né, desse caminho percorrido. Então, isso aqui foi meio que um mapa para mim. E, logo em seguida, nós entramos no capítulo que transformava o CDI em CEDIM. E, para isso, necessariamente, eu precisei contar a história da Biblioteca do Sebrae Rio de Janeiro. Ou seja, dentro do capítulo que eu falava sobre a história do Sebrae Rio, eu tive um subcapítulo, né, um subitem, que falava sobre a história da biblioteca, porque a biblioteca ia ser o repositório e está sendo o repositório de memória da casa, né? Então eu precisava contar a história dessa unidade que se transformaria num centro de memória. O CDI surgiu em 97, né? Então esse ano, coincidentemente, o Sebrae completa 40 e o CDI estaria completando 20 anos. Completou 20 anos. E eu tive a felicidade de participar dessa equipe, não de 97 para cá, mas de 2001 para cá. Então, assim, basicamente, toda a história da biblioteca, do Centro de Documentação do Sebrae Rio de Janeiro, eu tive a felicidade de participar e de ajudar a construir. Então, nós já tivemos várias etapas, vários momentos. Aquele ali são duas fotos da época, da década de 2000, tá? Junto com a planta baixa, a perspectiva era imensa, a gente tinha um andar, quase metade de um andar todo da sede do Sebrae. Depois, a gente foi reduzindo um pouco o escopo, né, ao longo dos anos, a gente sentiu a necessidade de trazer a biblioteca um pouco mais para próximo do escritório regional de atendimento do Sebrae, que fica ali na rua Santa Luzia, bem em frente ao prédio da Fijan. Por quê? Porque na sede, o único setor que atendia público era a biblioteca. Então, não tinha sentido a biblioteca ficar nos andares superiores, né, junto com unidades que eram unidades bem internas, sem atendimento ao público, sendo que no térreo tinha um escritório do Sebrae que atendia o público. Então, nós procuramos juntar os dois espaços. E foi ótimo esse casamento, né? E ao longo desse trabalho feito, nós também sentimos a necessidade de reformular e repensar o CDI, né? Fazer uma nova reflexão sobre a estrutura do CDI para poder ele se transformar no centro de memória. E aí isso incluiu o plano de marketing, incluiu identidade visual do CDI que não existia, ou seja, vamos dar uma cara para a biblioteca, porque ela até então era apenas mais uma unidade dentro do Sebrae Rio de Janeiro. A gente precisava identificar melhor, né, essa unidade, uma vez que a gente quer transformá-la num centro de memória. Então a gente fez todo um plano de marketing em cima, com identidade visual. E em 2015, nós sentimos a necessidade de reduzir ainda mais o nosso escopo, né? Nós saímos de um espaço de quase 100 metros quadrados para um espaço de 34 metros quadrados, ainda dentro do escritório regional do centro. Eu senti a necessidade de fazer um enxugamento muito grande no nosso acervo. Ele até então tinha em torno de 38 mil itens. É uma biblioteca especializada em administração de empresas, gestão de negócios e empreendedorismo. Eu reduzi para 18 mil itens, né?
e também substituí estantes e coloquei arquivos deslizantes, né, para poder utilizar esse espaço. Já prevendo, a gente conseguiu ir por 2 vezes a Brasília, no ano de 2015, para poder conversar um pouco de como seria a construção desse módulo, um novo módulo dentro desse sistema, que seria o módulo memória, ou seja, um módulo onde os bibliotecários do sistema SEBRAE que tivessem interesse em trabalhar memória dentro das suas unidades, pudessem cadastrar, né, foto, material de arquivo, material de áudio, realia, né, que são os materiais tridimensionais, e assim a gente ter a possibilidade de, dentro do mesmo sistema, recuperar e divulgar, de repente, na nossa intranet o que está sendo catalogado. Então, nós conseguimos fazer esse sistema, o Cronos é esse aqui, tá? Esse daqui é um sistema criado pela DocPro, que foi uma empresa que o SEBRAE Rio de Janeiro contratou no ano de 2015 para poder digitalizar, apenas digitalizar os documentos que nós estávamos identificando na memória técnica, para poder colocar dentro do módulo Cronos Web. E aqui por exemplo, nós conseguimos digitalizar a ata de constituição da organização e já está tudo interligado, né? O conteúdo desse aqui eu já consegui passar para dentro desse sistema, que quem está, por exemplo, no escritório do SEBRAE de Cabo Frio, ou então de Petrópolis, consegue entrar através da intranet, consegue consultar esse material. Então, ele não está completo ainda, né? É um trabalho de formiga, mas eu espero que nos próximos 1 ano e meio, 2 anos, a gente consiga colocar todo o acervo dentro desse sistema. Aqui é o livro, é a capinha do livro que eu acabei de falar com vocês, tá? Ele vai ser lançado no que vem, está no prelo ainda. Não tinha sentido colocar mais do que isso, deixa a expectativa. Tá? E as nossas considerações finais são as seguintes, tá? O SEBRAE, eu tive uma dificuldade muito grande de trabalhar algumas questões que envolviam gestão do conhecimento. Tá? Por quê? No SEBRAE Rio a gente ainda não tem uma política de gestão do conhecimento estabelecida. Ela foi já estruturada, mas ela não foi aprovada. E, consequentemente, ela não está ainda em vigor dentro do sistema SEBRAE. Então, um risco muito grande que eu vi que nós estávamos correndo, e a gente corre, é estruturar uma ação de memória que não fala com o que está sendo feito no restante do sistema SEBRAE. Ou seja, ou eu vou, no futuro, trabalhar isoladamente, ou eu vou ser forçado a adotar ações vindas do SEBRAE Nacional, no que diz respeito à memória empresarial. Na verdade, depois dessa pesquisa, a sensação que eu tive é que se existisse uma política de gestão do conhecimento ou algo parecido já instituído na casa, o trabalho ficaria bem mais fácil, tá? Ele teria um pouco mais de sentido, né? Eu poderia ver futuras gerações que virão pós mim tocando o projeto, tocando essas ações. Hoje eu ainda tenho essa insegurança. Por quê? Porque não existe uma política de gestão do conhecimento dentro do SEBRAE Rio de Janeiro, né? E nem dentro do sistema SEBRAE. Então, a qualquer momento, tudo pode mudar. Então, é um risco que se corre. Então, foi uma das percepções que eu coloquei, e coloquei isso no final do trabalho. Tá? A outra consideração que eu fiz na pesquisa é que eu enxerguei também um caminho que merece um pouco mais de atenção, de holofote, e que, por incrível que pareça, eu ainda não me aprofundei no levantamento de bibliografia ou de trabalhos acadêmicos feitos, ou projetos dentro de empresas feitos dentro dessa temática. A gente não tem nada, ou tem muita pouca coisa que fala sobre
que fale sobre memória para as micro e pequenas empresas. Tá? A gente vê muita bibliografia, muito projeto, muito benchmark sobre memória dentro de grandes empresas, como Petrobras, BNDES, Eletrobras, e alguns outros órgãos do governo ou empresas privadas, como Natura, por exemplo, que tem um trabalho fantástico de memória. Mas metodologia que aborde memória para a micro e pequena empresa não existe. Tá? Pelo menos é nesse primeiro levantamento, nessa primeira pesquisa que eu fiz. E vocês podem estar se perguntando, tá, mas não é possível adotar para esse público o mesmo método, né? As mesmas bibliografias, o mesmo conceito que a gente adota para a grande empresa? Eu digo com toda a segurança que não. A pequena empresa é um público completamente distinto da grande empresa. Tá? A microempresa ainda mais. E agora a gente está com um novo perfil, né? Que é o MEI. Então, é preciso trazer para esse público a importância, mostrar para esse público a importância da memória. A importância de se registrar o que eles fazem nas suas pequenas empresas. Tá? Quando eu falo pequena empresa, é o salão de beleza do bairro, é a academia de ginástica, que tem 100 alunos, é a padaria da esquina da casa de vocês, que muitas das vezes vai de pai para filho, de mãe para filho, de filho de avô para neto, e a história vai se perdendo de uma certa forma. Tá? Então, trazer o conceito para esse público não imagino que seja fácil, porque para o Sebrae trazer práticas de gestão, práticas eficientes de gestão para esse público já não é fácil. Imagine o assunto memória, que muitas das vezes é recusado, né? A temática é recusada dentro de grandes empresas, que sabem dentro de pequenas empresas que têm orçamento pequeno, que a pessoa não tem tempo nem para respirar. Por que eu vou sentar aqui e vou pensar como eu vou registrar novas práticas de trabalho dentro da minha pequena empresa? Né? Por que fazer isso? Então, tem aí um caminho que merece ser explorado. Eu já comecei a escrever um pouco isso para o projeto de doutorado, não está redondo ainda, mas eu vi que ainda tem muita coisa a ser elucidada, né? muita metodologia a ser construída para trazer essa temática para esse público. E eu acho que se nós conseguimos, não só eu, mas as pessoas interessadas nesse tema, se dedicarem um pouco, eu acho que elas vão ter grandes surpresas boas, né? De quem sabe a gente está lançando novos caminhos de trabalho para nós, pesquisadores de empresas que têm projetos de memória, ou então profissionais da área de biblioteconomia, de museologia, de história, de arquivo, que trabalham um pouco dessa temática, né? E eu estou falando aqui, inclusive, de oportunidades de trabalho, oportunidades de negócios, né? De consultorias que poderiam ser formadas para atender esse público, porque 92% da mão de obra do país, ela está na pequena e média empresa. Então, 92% hoje da mão de obra ativa do nosso país, quem emprega são as micro e pequenas empresas. Então, a partir daí, vocês conseguem ver um cenário gigantesco a ser trabalhado, né? Que eu entendo que nós, profissionais de ciência da informação, profissionais de informação, a gente tem que assumir esse papel, né? Porque senão ou não vai ser trabalhado e a coisa vai continuar como está, ou profissionais, digamos, que não estão nesse meio, né,
desse meio de arquivo, museu, os jornalistas, que também são profissionais que têm uma capacidade muito grande de trabalhar a memória e trabalham muito bem isso, a gente acaba perdendo espaço para outras pessoas, né, outros profissionais, que se capacitam tanto quanto a gente, mas que vão fazer um trabalho que nós poderíamos estar fazendo também. Tá? Então, essa é uma das considerações que eu fiz na pesquisa. Eu estou tentando elucidar um pouco melhor, mas tem ainda muita coisa para fazer e é uma outra etapa para mim também. Agora, só finalizando, eu coloquei na epígrafe do trabalho o Arthur Schopenhauer, que eu achei bem interessante, uma frase que ele disse, que a memória age como a lente convergente na câmera escura. Reduz todas as dimensões e produz, dessa forma, uma imagem bem mais bela do que a original. Ele foi um filósofo alemão, né? E ele acreditava ele acreditava no amor como meta na vida. E ele acreditava que somente a recuperação das suas lembranças poderiam trazer felicidade, né? E aí eu coloquei na epígrafe do trabalho o Arthur Schopenhauer, porque ele trabalha muito essa questão da memória. Os textos que ele escreve falam muito sobre memória de vida, memória de cenário que ele esteve e memória de pessoas que esteve ao lado dele, né? Que tem tudo a ver com memória empresarial, memória institucional. Tá? Eu estou à disposição, tá ali meu e-mail para quem quiser anotar, vocês podem tirar dúvidas comigo, se vocês quiserem ter acesso a essa dissertação de mestrado, ela tá disponível no repositório de trabalhos acadêmicos da Unirio, tá? Pelo Google vocês conseguem recuperar através do meu nome, ou através do título da pesquisa, mas vocês também podem mandar e-mail que eu encaminho a pesquisa para vocês sem problema nenhum, porque eu entendo que o que interessa no nosso meio é compartilhar conhecimento. Se não houver compartilhamento, não tem sentido nenhum no nosso trabalho, tá bom? Muito obrigado.